Seja bem-vindo à resolução da 10ª questão do e-book Equivalências e Negações das Proposições Compostas. Então, vamos para a nossa resolução. Qual das alternativas abaixo não é a equivalência lógica da proposição a seguir? Então, ele quer aqui não é. Significa que você tem aqui nessas proposições 4 estão corretas e 1 está errada e nós queremos essa errada. Para nós fazermos a equivalência, nós temos que identificar aqui qual é o conectivo que está dominando. No caso aqui, é o nosso condicional. Nós temos também um bicondicional aqui, que é o se, somente se, que também vamos fazer a equivalência dele para poder chegar à nossa resolução. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar é o seguinte: quando você tem a proposição do tipo se P, então Q, nós temos duas possibilidades de equivalência, que é fazer pela disjunção ou pela contrapositiva. Vamos fazer pelos dois aqui. Então, fazendo pela disjunção, vai ficar o seguinte: não há, vamos negar a primeira parte, e manter a segunda parte. E não B, se, somente se, C. Vamos olhar nas alternativas. Se tiver essa possibilidade, ela é uma equivalência correta. Então, nós vamos marcar como correta. No caso, nós temos essa possibilidade no item D. Então, está correto. Vamos fazer a contrapositiva. A contrapositiva vai gerar para nós B, se, somente se, C. Por quê? Porque nós vamos pegar essa parte, vamos negar e jogar para o outro lado. Então, não há. Temos essa possibilidade aqui no item C, então ele está correto. Outra coisa que nós vamos ver é o seguinte: quando você tiver aqui o conectivo ou, e você tiver não e não, significa que você pode representar isso aqui da seguinte forma. Como que a gente faz a negação do i? Para negar o i, como que a gente nega o i? A gente nega a primeira parte, troca o i pelo ou e nega a segunda parte. Então, o que nós temos aqui é o seguinte, que nós podemos reescrever aqui como não há i B, se e somente se, C. Então, nós podemos escrevê-lo dessa forma. Porque aí, se você negar a primeira parte, vai dar não há, o i vai virar esse ou aqui do meio, e o não B, se somente se, C. Então, significa que se tiver essa possibilidade aqui, também está correta, e ela vai aparecer para nós aonde? Vai aparecer aqui no final, ó. Vai aparecer no final. Se a gente fizer isso aqui, ó, vai ficar quem? Não há ou não B, se somente se, C. Que é justamente a primeira que nós fizemos aqui. A primeira equivalência que foi a equivalência da disjunção. Então, esse está correto. E agora nós vamos utilizar o seguinte: nós vamos pegar essa primeira parte aqui e vamos fazer uma expansão. Então, eu tenho não há ou não B, se somente se, C. E nós vamos expandir. Eu vou mudar até a cor da caneta aqui para vocês verem que é diferente. Então, aqui vai ficar assim: não há ou não. Esse se somente se aqui, ele pode virar duas condicionais. Ele é um bicondicional. Então, vou transformar ele em duas condicionais. Vai ficar o seguinte: B, se B, então C, e se C, então B. Ele vai virar essas duas condicionais. Vamos fazer a negação. Quando você tem um i, como que a gente faz a negação do i? A gente troca o i pelo ou e nega essas duas partes. Então, você vai ficar com não há ou não B, então C, ou não C, então B. Beleza, até aí tudo bem. Só que aqui, como eu tenho a negação de uma condicional, como que eu faço a negação da condicional? Quando você tem uma condicional se P, então Q, a negação pode ser feita da seguinte forma: P e não Q. Como que a gente coloca isso aqui no nosso problema? Fica a primeira parte, no caso aqui ficou B, e não C. Então, nós temos esta proposição aqui. Ou C e não B. Bom, está feito a nossa equivalência. E aí nós vamos procurar aqui para ver se tem alguma que seja desta forma. Olhando aqui para as alternativas, nós temos uma aqui que tem o não há e a outra não tem o não há. Mas você vai falar: olha, está lá no final. Pode escrever no final? Pode, não tem problema. Quando você tem a proposição do tipo P ou Q, a equivalência dela é Q ou P. A ordem aqui não vai alterar nenhum problema, mesmo que tenha essa negação, não vai ter nenhum problema. Então, a gente só vai conferir. Eu tenho aqui o ou, que é justamente esse ou, e temos aqui
B e não C, ou C e não B. B e não C, ou C e não B. Então, como esse item aqui está correto, o único que vai estar errado vai ser a alternativa A. Uma questão maior, tá? Banca CPCom cobra com mais rigor essa parte aí de equivalências e faz concursos que tenham os salários um pouco maiores. Então, é justificável ela cobrar um pouco mais do conteúdo. Eu vejo você na próxima resolução.